Imagina você entrar numa UTI acreditando que é o lugar mais seguro de um hospital e descobrir que justamente ali pessoas estavam sendo mortas de forma proposital. Essa história absurda começou a chamar a atenção em novembro do ano passado, quando o próprio hospital, lá no Distrito Federal, percebeu algo impossível de ignorar. 3 pacientes morreram em circunstâncias muito parecidas, num intervalo curto de tempo, todos dentro da UTI. A direção decidiu investigar por conta própria e em poucos dias chegou a uma conclusão. As mortes tinham ligação direta com 3 técnicos de enfermagem. Funcionários foram demitidos, um dossiê foi entregue às autoridades e a Polícia Civil iniciou as investigações. O que veio à tona depois disso é uma das histórias mais revoltantes dos últimos tempos. Pacientes sendo mortos no leito da UTI com injeções de produtos de limpeza, enquanto famílias acreditavam que seus parentes estavam em segurança. Quem eram essas vítimas? Quem são esses enfermeiros? Por que isso acontecia? Dinheiro, tráfico de medicamentos, tráfico de órgãos? Ou a gente está falando de psicopatas atuando dentro de um hospital? Vamos entender todos os detalhes desse caso no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Marcelo, o que aconteceu com a sua cara? Cadê a sua barba? Por que tá parecendo que você pintou a sua cara de canetinha? Aqui na descrição tem um vídeo onde eu explico tudo e eu gravei um vlog lá, ficou bacana pra vocês entenderem, beleza? Bom, esse caso absurdo começou ainda em novembro do ano passado. Na verdade, o próprio hospital onde os criminosos atuavam, o Hospital Anchieta, localizado em Taguatinga, no Distrito Federal, ao perceber algo estranho nas mortes de 3 pacientes ocorridas entre os meses de novembro e dezembro, dentro da unidade de terapia intensiva, decidiu iniciar por conta própria uma investigação interna bastante rígida sobre esses óbitos suspeitos. Segundo o hospital, em menos de 20 dias dessa apuração, já haviam sido identificadas evidências envolvendo 3 funcionários técnicos de enfermagem. O Hospital Anchieta afirmou que, ao encontrar circunstâncias atípicas em 3 mortes na UTI, realizou uma investigação rigorosa. Disse também que, em menos de 20 dias, identificou indícios contra os técnicos de enfermagem e encaminhou as informações às autoridades, solicitando a abertura do inquérito policial e a prisão dos envolvidos que já tinham sido demitidos. Por conta disso, obviamente os envolvidos foram demitidos, mas não parou por aí. Com base nessas evidências, resultado de uma investigação interna extremamente bem conduzida pela instituição, a própria unidade hospitalar encaminhou às autoridades todo o dossiê com as provas reunidas e solicitou oficialmente a abertura de um inquérito policial para poder apurar esse caso. E assim, acabou se confirmando então uma das histórias mais assustadoras que a gente está vivenciando nos últimos tempos. Matando com desinfetante. Quando as autoridades receberam as informações e a denúncia do hospital sobre tudo o que tinha acontecido por lá, rapidamente eles deram início à chamada Operação Anubis. A título de curiosidade, Anubis ele é considerado na mitologia egípcia o deus do submundo, responsável por guiar os mortos para o julgamento. A primeira fase foi deflagrada na manhã do dia 11 de janeiro com o apoio do Departamento de Polícia Especializada, o DPE. Na ocasião, 2 dos investigados acabaram presos temporariamente por decisão judicial. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Taguatinga, Braslândia e Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal. Durante esse processo, os policiais recolheram materiais considerados relevantes para a investigação, que passaram a ser analisados pelos investigadores, tudo isso com o objetivo de obter mais detalhes sobre as mortes, entender o papel de cada suspeito e verificar se houve participação de outras pessoas ou até mesmo se existem mais mortes ligadas ao grupo. Dias depois dessa primeira fase, as investigações avançaram novamente na última quinta-feira, dia 15, com a deflagração da segunda fase da operação. Nessa etapa, a Polícia Civil cumpriu mais um mandado de busca temporária contra outra investigada e realizou novas apreensões em dispositivos eletrônicos em Ceilândia e Samambaia. E foi justamente nessa segunda fase que o caso ganhou maior repercussão, passando a ser noticiado em diversos jornais e portais. Agora também surgiram mais informações, não apenas sobre as vítimas já confirmadas, mas também sobre os criminosos. Além disso, detalhes do modus operandi do trio vieram à tona. Um dos produtos usados pelos suspeitos é considerado extremamente perigoso. Pode provocar parada cardíaca em questão de minutos e, o mais grave, não deixa sinais claros em um primeiro momento, o que pode fazer a morte parecer natural ou uma complicação clínica. Segundo a polícia,
os suspeitos sabiam o que estavam fazendo. Os técnicos de enfermagem presos sob acusação de terem matado ao menos 3 pacientes dentro da UTI do Hospital Anchieta são Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, Amanda Rodrigues de Souza e Marcela Camille Alves da Silva. O que torna tudo ainda mais chocante é que eles são muito jovens, com idades entre 22 e 28 anos. Por que fazer isso? Como alguém chega ao ponto de se tornar um assassino dessa forma? Segundo o portal Metrópolis, o trio teria sido responsável pelas mortes de João Clemente Pereira, de 63 anos, servidor da CAESB, Marcos Moreira, de 33 anos, servidor dos Correios, e Miranilde Pereira da Silva, professora aposentada de 75 anos. Até o momento, a motivação desses crimes segue sendo um completo mistério. É claro, existem teorias que vão desde a ideia de que eles recebiam uma boa grana para poder liberar espaço na UTI, já que nem sempre é fácil conseguir vaga, ou até mesmo que pegavam a medicação correta para poder vender por fora e aplicavam outras no lugar. Ou simplesmente eles só eram malucos mesmo e queriam se tornar serial killers, sei lá. Falando um pouco das vítimas e de como eles foram parar na mesa desses miseráveis, o senhor João Clemente ele foi internado por conta de fortes dores de cabeça. No hospital foi constatado que ele tinha um coágulo na parte superior do crânio. Após a cirurgia, o paciente apresentou algumas complicações pulmonares devido à intubação, mas foi melhorando com o passar dos dias, até que em 18 de novembro, do nada, ele sofreu 4 paradas cardíacas e acabou morrendo. Já o servidor dos Correios, o Marcos Moreira, ele deu entrada na UTI com dores abdominais e morreu no dia 1 de dezembro de 2025 de forma suspeita. Em entrevista ao Metrópolis, a esposa de Marcos afirmou que a notícia da morte do marido foi recebida com muita surpresa. Abre aspas, ele chegou consciente e conversando normalmente com a equipe médica, foi um choque. Já o pai dele ficou sabendo da notícia pela TV. Triste, né? A professora Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, é o caso confirmado mais chocante de todos. Segundo a investigação policial, o técnico de enfermagem preso chegou a injetar mais de 10 vezes desinfetante na idosa. O delegado responsável pelo caso, Wesley Salomão, ele explicou como os suspeitos agiam e detalhou que nesse episódio específico, o técnico de enfermagem aplicou um produto químico de limpeza na paciente. Olha o nível desses arrombados. É muita canalice, cara. Miseráveis mesmo, não, cara? Como é que pode ter gente tão ruim nesse mundo, né, mano? Sabiam qual era a substância que ele estava usando, tanto no medicamento quanto no desinfetante. Elas sabiam que a aplicação direta na veia daqueles produtos causaria a morte, poderia causar a morte, e mesmo assim elas não interviram e não fizeram nada. Pra gente tentar ficar um pouco menos revoltado, se é que isso é possível, ao menos temos a imagem do assassino sendo preso pela polícia. Aliás, de acordo com as informações divulgadas, Marcos seria apontado como o principal responsável pelas mortes. Já Amanda e Marcela seguem sendo investigadas por negligência e também por coautoria. Inicialmente, os 3 presos tentaram negar os crimes, alegando que apenas aplicavam os medicamentos indicados pelos médicos, só que, ao serem confrontados com provas, não demorou muito para que confessassem todas as barbaridades. Para piorar ainda mais, segundo o delegado, os investigados não demonstraram qualquer arrependimento e apresentaram total frieza em relação a tudo que aconteceu. Ao confessarem os crimes, esses malditos não quiseram revelar a motivação e, por isso, teorias como aquelas que eu citei anteriormente começaram a surgir por aí. A investigação deve indiciar os suspeitos pelo crime de homicídio doloso qualificado com impossibilidade de defesa da vítima. Se o Brasil fosse um país sério, isso renderia no mínimo 30 anos de cadeia, para falar baixo, tá? E se a gente parar para pensar que isso aconteceu num hospital particular, numa região de classe alta do país, imagina o que pode acontecer em regiões mais carentes. Aqui em Taubaté, por exemplo, já existiu um caso que ficou conhecido como caso Calume, onde médicos facilitavam a morte de pessoas apenas para roubar órgãos e destiná-los a pessoas mais ricas. Para deixar claro, o Dr. Roosevelt de Sá Calume, ele foi quem denunciou tudo o que acontecia no hospital. Por isso, o caso acabou levando o nome dele mais como uma homenagem. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal contando essa história, já faz um tempão que eu gravei, eu vou tentar até procurar ele aqui pra vocês, se eu achar eu deixo o link na descrição, tá? Opa! Se eu não achar e alguém achar, comenta aqui, por favor, como é que tá o título desse vídeo, que eu nem lembro mais. Porque normalmente eu não coloco caso Calume, eu coloco algum título, assim, pior caso de Taubaté, o caso do hospital que roubava órgãos, eu coloco algumas coisas assim, eu não costumo colocar o nome do caso em si, né? Então, quando eu digitei no YouTube, eu não encontrei, tá? Mas se alguém encontrar, eu lembro que eu fiz.
Comenta aqui como é que tá o título. Bom, infelizmente essas coisas acontecem, né? Tem gente que acredita que algo parecido possa estar relacionado com esse caso aí dos 3 enfermeiros, né? Relacionado aí então a tráfico de órgãos ou outro tipo de barbaridade. Eu não sei, né? Mas essa história ainda me parece muito mal contada. Ou então eles são apenas psicopatas que sentem prazer em tirar a vida de alguém. Até porque será que eles tiraram a vida apenas dessas 3 pessoas? Ou tem mais gente envolvida aí, mais outras mortes, não é? E é isso que a investigação ainda está tentando descobrir. De qualquer forma, que eles fiquem presos por muitos anos, né? Porque é exatamente isso que merece, para não dizer coisa pior, né? Para mim já tinha que, ó, foi comprovado, tá matando uma paciente aí com desinfetante, então, ó, caixão e vela preta, já era. E é isso mesmo, poucas ideias. Bom, se esse caso tiver mais atualizações ou se descobrirem mais coisas, a gente traz vídeo aqui também, tá? Então, se você tá assistindo esse vídeo e não tá inscrito no canal, porque a maioria que assiste não é inscrito, né? Só clica lá quando aparece o videozinho na home, se inscreve aqui, tá? Ativa o sininho, fica ligeiro que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, tá? 2 vídeos por dia, beleza? Até o próximo, tchau!